Nesse vídeo eu vou debater com vocês a respeito do seguinte tema: com a tributação dos dividendos, a estratégia de dividendos será prejudicada? É o fim dessa estratégia? Quais os impactos imediatos e até remotos que podemos verificar na prática com a taxação dos dividendos? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E o Lula, desde quando assumiu o governo, vem defendendo a tributação dos dividendos. E essa aqui não é uma pauta especificamente do Lula. A gente sabe que no governo passado, o Paulo Guedes já tinha encaminhado uma proposta de tributação dos dividendos. E aí que mora o problema. Quando tanto direita e esquerda convergem para uma pauta, para um projeto, aí você, indivíduo, cidadão, que precisa se preocupar. Já que, geralmente, quando eles estão de acordo sobre uma determinada matéria, é porque ela vai beneficiar o governo, não a população. É isso que você deve temer. E essa aqui é uma proposta completamente desastrosa para o mercado financeiro brasileiro. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro ponto, que a tributação dos dividendos é uma das prioridades do PT, mas já há diversas resistências, afinal, existem parlamentares que têm completo interesse no mercado financeiro e eles obviamente não irão deixar passar uma proposta tão absurda com facilidade. Junto com essa proposta de tributação dos dividendos, a fim de conseguir um maior consentimento, o Lula pretende encaminhar uma reforma de imposto de renda de tal maneira a fazer com que a faixa de isenção vá para R$ 2.500. Hoje é de apenas R$ 1.900. Isso aqui seria uma medida para tentar justificar a tributação do dividendo. Atualmente, o projeto de lei que está em tramitação, na verdade está parado no Congresso Nacional, é o PL 2337 de 2021, que pretende a tributação dos dividendos e não prevê nenhuma faixa de isenção, de tal modo que mesmo se você, como acionista, receber R$ 10 de dividendos, você será tributado. Um dos argumentos que vai em defesa da tributação dos dividendos é o fato de que o Brasil seria uma exceção no mundo, já que, por exemplo, os Estados Unidos, aí pode usar os Estados Unidos como exemplo, né? Porque geralmente os Estados Unidos não é para ser exemplo de nada, mas aqui é para ser. De qualquer forma, nos Estados Unidos há uma tributação de dividendos que é de 30% com retenção na fonte pagadora. Então a própria empresa já faz a retenção do imposto de renda sobre dividendos. Só que tem um detalhe que não é muito falado. Lá nos Estados Unidos, só o topo da pirâmide paga imposto sobre dividendos, de tal modo que se você ganhar até R$ 15 mil por mês, por exemplo, de salário nos Estados Unidos, você não sofre com a tributação dos dividendos. Só que a proposta aqui no Brasil não prevê nenhum tipo de isenção, o que é um grande absurdo. Vale ressaltar que no passado nós já tivemos tributação de dividendos no país, e o Barsi mesmo assim sempre seguiu a estratégia de dividendos. A isenção dos dividendos e a criação do juros sobre capital próprio veio com uma lei de 1995. Até então a alíquota era de 15%. Então o primeiro ponto é que, num histórico não tão remoto do país, já tivemos tributação dos dividendos. Mas, naquela época, o mercado não tinha nem mesmo 300 mil investidores. Poucos investidores. E, após essa medida, o mercado começou a crescer, porque começou a atrair mais investidores, já que os dividendos passaram a não ser mais tributados. Então, entenda um primeiro objetivo da isenção sobre dividendos. É o fato de que isso atrai investidores para o mercado financeiro, principalmente num país marcado por alta inflação. Veja que o IPCA acumulado desde a criação do Plano Real, em julho de 94, é de mais de 659%. É um país marcado por muita inflação e os dividendos acabam sendo uma saída para isso, principalmente com isenção de imposto de renda. Do contrário, as pessoas vão ficar simplesmente na renda fixa, e aqui é um país marcado por ser o paraíso da renda fixa, porque os juros sempre estão muito elevados. Geralmente os juros estão acima da inflação. Na inflação oficial, não se engane. E aí de plano fica uma consequência muito clara com a tributação dos dividendos. A evasão da renda variável para a renda fixa é um verdadeiro regresso, porque alguém vai correr o risco da renda variável no Brasil, onde o mercado é muito volátil, muito manipulado, mesmo as ações sendo baratas, elas não sobem, demoram muito para subir. Se a pessoa pode ir para a renda fixa com a tributação igual a da renda variável ali, sob dividendos, correndo um risco muito menor e talvez sendo até melhor remunerado na renda fixa. Como convencer as pessoas a investir em riqueza real, na produção de bens e serviços, se investir em dívida acaba sendo mais vantajoso? Então isso aqui, preciso dizer, é uma grande idiotice de qualquer governante, não importa se é de direita ou de esquerda. E veja a que ponto chega a idiotice de qualquer governante. Nos Estados Unidos, eles estão tributando a recompra de ações, algo que ainda
não seria tributado e nem deveria. É um grande absurdo você tributar a recompra de ações. Caso você não saiba, a recompra funciona da seguinte forma: a empresa lucra e ela tem, digamos, 3 opções para a destinação do seu lucro: distribuir aos acionistas, no todo ou em parte, geralmente é em parte, reinvestir no seu próprio negócio ou então realizar recompra de ações. Ela pode ainda até mesmo deixar o dinheiro aplicado em renda fixa para fins de engordar o patrimônio líquido, mas o importante é que existe a possibilidade da recompra, que significa a empresa indo no mercado e comprando suas próprias ações, reduzindo o número de ações em circulação no mercado. Com essa redução, a participação daquele acionista fica maior, porque agora tem menos ações no mercado. Seu lucro por ação aumenta, seu dividendo por ação aumenta e a ação inclusive pode se valorizar, porque agora há uma escassez de ações no mercado. Com essa escassez, pela lei da oferta e demanda, há uma tendência de que a ação se valorize. Só que a empresa, ao realizar a recompra, já pagou os seus tributos, que são contribuição social sobre lucro líquido e imposto de renda. Só que ela agora vai ter que pagar de novo simplesmente por recomprar. Então isso desestimula 2 vezes, tanto os dividendos quanto a recompra, que é uma saída para a tributação dos dividendos, que foi uma saída encontrada pelas empresas nos Estados Unidos, mas o governo Biden, diante da sua visão completamente míope, passou a tributar até mesmo a recompra. Para piorar, nós temos aqui uma pessoa completamente maluca como secretária do Tesouro norte-americano, que é Janet Yellen. Só para você ter uma ideia, ela chegou a propor a tributação sobre ganho de capital não realizado. Você não escutou errado. É claro que isso não foi para frente, mas ela cogitou essa possibilidade. Só dela cogitar essa possibilidade, você percebe que ela é completamente maluca. Então, na prática, seria o seguinte: você comprou ações de Petrobras a R$20. As ações se valorizaram para 30 durante um ano. Aí virou exercício fiscal, você tem as suas ações, você não vendeu nada, só que, como você ali tem um ganho de capital de R$10, seria 50%, sem fazer a venda, você não realizou o ganho de capital, segundo a Janet Yellen, seria cabível você tributar esses R$10 sem você ter realizado a venda. Olha só que maluquice. Mas é isso que passa na cabeça de pessoas que são extremamente estatistas, cujo único objetivo é arrecadar cada vez mais. Ainda sobre a tributação dos dividendos aqui no país, ela não simplesmente passaria a tributar dividendos, como também atingiria os fundos imobiliários. Você pode ter certeza que o Lula vai atingir fundos imobiliários. O Lula fala que precisa fazer com que os ricos paguem mais, só que ele não vai atingir, por exemplo, a previdência privada, onde ele tem a sua fortuna de milhões, né? Então é sempre muito conveniente. Então ele vai pegar os fundos imobiliários, vai pegar as ações e vai extinguir o juros sobre capital próprio, que foi criado em 95. E o juros sobre capital próprio, caso ele fosse mantido, eu não iria ligar para a tributação dos dividendos. Sabe por quê? Porque o próprio juros sobre capital próprio seria uma saída e eu prefiro o juros sobre capital próprio como investidor de longo prazo. Por quê? Veja só, eu vou usar aqui como exemplo um demonstrativo resumido de resultados da VEG, que é bem didático. Então veja só, aqui tem as linhas do demonstrativo de resultado de exercício, que é a DRE. Aqui está de forma resumida e didática, tá? Tem muitos mais detalhes se você pegar ali o demonstrativo completo. Mas veja só, no geral, o que você tem aqui ao olhar um demonstrativo de resultado? A receita, pode ter aqui a linha da receita bruta, mas não interessa muito, então já vai direto para a receita líquida. Depois você tem o custo dos produtos vendidos, e aí você chega no lucro bruto, e aqui no lucro bruto você pega as despesas operacionais, administrativas e despesas financeiras. São despesas com juros, despesas com dívida. E aí depois você chega no LAIR, que é o lucro antes dos impostos, que aí você toma a tributação em cima. Beleza. Veja que, antes de chegar no lucro, eu descontei as despesas financeiras. E aí os juros sobre capital próprio, que vão para os acionistas, e aí os acionistas pagam imposto de renda, eles são lançados aqui nas despesas financeiras. Então, por exemplo, se VEG gasta R$100 milhões com seus acionistas para pagar juros sobre capital próprio, então ela lança aqui esses R$100 milhões, diminui então o seu lucro antes dos impostos, que é a base de cálculo para os impostos federais, e aí ela sofre uma tributação menor. Para o investidor de longo prazo isso é bom, porque a empresa na qual ele investe paga menos imposto. Agora, você extinguindo o JCP, tributando dividendos, tributando rendimento de fundos imobiliários, é só vantagem para o governo. E veja como o egresso das pessoas, dos investidores para a renda fixa não seria algo completamente remoto com a tributação dos dividendos. Por quê? Hoje mesmo, com os juros estão altos no país, nós já estamos vendo ali uma crescente nos títulos de renda fixa. Esse aqui são os dados da B3, e de um ano para o outro, a renda fixa cresceu 16% em novas emissões. No Tesouro Direto, cresceu 20%. Já na renda variável, o crescimento é pífio. Embora o número de CPFs na bolsa seja aí da ordem de 4,7 milhões, a maioria está na renda fixa. E isso tende a piorar, porque como eu falei para vocês,
vai acabar qualquer estímulo para a renda variável aqui no país. E você não pode simplesmente fazer um comparativo com os Estados Unidos, onde é um mercado muito líquido, onde as pessoas querem colocar o seu dinheiro. Veja que eu vou trazer apenas um comparativo para você perceber como o nosso mercado sem dividendos é ridículo. Veja que essa aqui é a performance do Bovespa contra índice de Small Caps, contra IFIX, contra IDIV e contra o IVVB11, que é um ETF brasileiro que replica S&P. Olha só a diferença de performance nos últimos 10 anos. Você imagina só, sem dividendos você tá ferrado. A renda fixa sempre vai te vencer. Isso só demonstra que o mercado brasileiro, as pessoas têm um temor muito grande de investir nele. E a tributação dos dividendos vai ser um desestímulo a mais. Então empresas que são marcadas por pagar bons dividendos como o Banco do Brasil, que está com yield ali de mais de 12%, inclusive projetado para 2023, Taesa, que tem um histórico de dividendos excepcional, essas empresas vão ser prejudicadas nas suas cotações. Por quê? Porque agora os investidores vão sair dessas empresas. Investidores que só pensavam em dividendos, não sem razão, porque eu já falei para vocês que aqui no país só os dividendos que salvam, afinal nós temos um histórico de inflação alta e um mercado pouco líquido, muito manipulado e pouco visado, de tal modo que só renda fixa acaba atraindo investidores estrangeiros, por exemplo. Nós temos o quê? Que empresas como estas, marcadas por dividendos, cairão pelo efeito clientela. As pessoas vão evadir dessas empresas. E essa evasão aconteceu recentemente com Transmissão Paulista, que mesmo com resultados bem interessantes no quarto trimestre de 2022, a empresa não sobe, segue caindo, porque parou de pagar bons dividendos no momento. Portanto, poderíamos elencar aqui os seguintes impactos que podemos experimentar na prática com a tributação de dividendos. Primeiro, redução do número de investidores na renda variável. Segundo, caso os fundos imobiliários não sejam tributados, algo que eu acho bastante difícil, por mais que haja uma resistência grande do mercado, vai haver uma saída dos investidores das ações para os fundos imobiliários. Então, uma migração para os fundos imobiliários, caso eles não sofram a tributação. Outra consequência, as empresas vão reduzir o pagamento de dividendos, porque não faz sentido você ter um pagamento alto de dividendos que é tributado. É melhor você não distribuir aos acionistas. Apesar de que a Taesa já declarou que mesmo com a tributação dos dividendos vai manter seus dividendos. Acho muito difícil acontecer na prática, porque para o investidor não faz o menor sentido. É por isso que lá nos Estados Unidos você verifica dividend yield de 2, 3%, porque para as empresas não é vantajoso e os investidores entendem isso. Mas aqui no Brasil é bem diferente. Então, além da redução do volume de dividendos, você vai ter um dividendo menor, tanto pela tributação quanto pelo menor pagamento. Vai haver um maior número de recompra, aumento dos programas de recompra, aumento de bonificações, claro, queda nas ações. Por quê? Porque agora passou a ser menos vantajoso investir em ações brasileiras. Exceto, obviamente, aquelas empresas que já não pagam tantos dividendos, mas mesmo o VEG não tem um payout insignificante, vai reduzir ainda mais. E sabe que é engraçado? Existe o payout mínimo obrigatório de 25% e o governo não vai mudar isso, de tal modo que o governo vai obrigar ainda a empresa a pagar algum dividendo, porque a depender da empresa, é melhor que ela não pague nenhum dividendo. E eu, particularmente, vou continuar focado na estratégia de dividendos? Olha, isso vai depender de como as empresas vão se comportar, se elas vão continuar pagando dividendos altos ou baixos. Aí eu vou ter que avaliar no caso a caso. Mas, particularmente, eu vou preferir o programa de recompra e até as bonificações, porque daí não está havendo tributação nenhuma. Vou preferir até mesmo que a empresa pegue o seu lucro e engorde o patrimônio líquido, investindo em renda fixa que seja, que a renda fixa vai continuar rebrando bem no Brasil. Então eu não diria que vai ser o fim da estratégia de dividendos, mas vai haver um prejuízo muito grande e muitas pessoas vão desistir dessa estratégia, já que vai ser mais vantajoso programas de recompra de ações, que promovem a valorização da ação, e a valorização da ação em algum momento gera mais tributos. Então olha como para o Estado é sempre vantajoso, porque quando a empresa paga dividendos gordos, isso significa que, ainda sendo isentos, a pessoa pode praticamente nunca pagar imposto de renda, porque as suas ações não vão se valorizar muito, porque a empresa está distribuindo muito dividendo. Agora, quando a empresa não distribui nada ou muito pouco de dividendo e promove recompra de ações, por exemplo, isso gera uma valorização maior das ações. E havendo valorização, em algum momento vai ter ganho de capital, que vai gerar mais tributação. E sabe o que é pior? O Estado tributa a inflação, já que quando você vai apurar o seu ganho de capital, você não pode abater a inflação na base de cálculo. Mais um absurdo do Estado. E aí eu não consigo entender pessoas que ainda conseguem defender o Estado. E não se engane achando que a empresa vai pagar menos impostos com a reforma do imposto de renda. Isso não vai acontecer, e mesmo que houvesse esse tipo de discurso, o saldo sempre será positivo para o governo, porque vai haver um aumento de arrecadação para financiar programas
programas governamentais. Se vai haver um saldo de arrecadação, significa que vai ter mais arrecadação. Então não se engane, vai ser pior de qualquer forma para o mercado financeiro brasileiro, que é incipiente ainda, que tem muita gente que só está com o CPF cadastrado na B3, mas está tudo investindo em renda fixa e vai continuar assim caso ocorra essa tributação. Por isso é importante que nós, investidores, façamos o máximo de resistência para tentar impedir que esse absurdo aconteça. É o que nos resta fazer. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe aulas exclusivas, como por exemplo os desempenhos das nossas carteiras de Small Caps, carteira principal, carteira Philip Fisher, carteira do 0 ao 100 mil, como você utiliza a venda de put na prática para rentabilizar a sua carteira, para comprar mais barato. Trazemos ali aulas de indicadores da análise fundamentalista. Trazemos aulas sobre small caps, aulas de como calcular o preço justo das ações pagadoras de dividendos ou empresas que não pagam dividendos, como você faz a gestão de risco da sua carteira, como você investe no exterior, como você usa a plataforma Investidor 10. E você também tem acesso a lives exclusivas comigo, onde você pode tirar suas dúvidas e ficar de olho nas ações que estão no meu radar. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acredita que essa tributação vai ocorrer ainda nesse ano? A proposta de imposto de renda virá junto com ela, aqui no governo Lula. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!